Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um colo da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro e o último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que toda criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, 8/5 de 1901. Perdão. Livro do Céu, volume 4, trecho 85, 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinho, lembrei-me que, estando ocupada outra vez neste mistério, o Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinho e cravá-la na minha. E disse em meu interior: Ah, Senhor, já não sou digna de sofrer teus espinhos. Então, nesse primeiro trecho aqui, Luísa fala que Jesus não vinha, né? Não vinha, então ela se encontrava a meditar no mistério da coroação de espinho de Jesus. E nessa meditação, nesse pensamento que ela estava pensando, ela lembrou-se de algumas vezes que estava meditando nesse mistério e o Senhor Jesus se alegrava muito, né? E quando ele via que ela estava meditando na coroa de espinho, ele tirava a coroa de espinho e cravava na cabeça dela, né? E então Jesus ficava alegre quando a Luísa sofria as dores da coroação de espinho. E nisso ela dizia no interior que não seria digna de sofrer esse sofrimento da coroa de espinho. Então Jesus vai e diz: de improviso, disse-me: minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consola. E sofrendo tu, eu me sinto completamente livre desta pena. E quando te humilha e te crês indigna de sofrê-la, então me repara os pecados de soberba que se cometem no mundo. Então, Jesus fala para Luísa que quando ela se vê digna, digna de sofrer a paixão de espinho, né? Consola ele, né? Ele fala, tu sofre, quando Luísa sofre essas penas da paixão de espinho, consola.
E quando ela não se sente digna, né, de sofrer essas penas, né, quando sofre tu, quando sofre tu, eu me sinto completamente livre. Quando ela sofre esse sofrimento da paixão, ele se sente completamente livre, né, das penas, dessas dores de espinho na cabeça dele, na mente dele, né? Então, o sofrimento cura o sofrimento de Jesus, quando a gente aceita a sofrer essas penas que Jesus passou, né? Então, quando nós sofremos, nós passamos pelas nossas sofrimentos, nós estamos e ofertando para Jesus, nós estamos curando, fazendo com que Jesus não sofra mais, né, essas penas. E, e quando ela se sente humilhada, indigna de sofrer, ela repara os pecados de soberba, né, que se comete pelo mundo, né? Que ela está sendo humilhada, se humilha, né? E quando a pessoa é humilhada, se humilha diante desse sofrimento, se sente indigna de sofrer as dores de Jesus, né? A humildade, né? Então, repara os pecados de soberba que se comete no mundo. E ele continua: eu acrescentei: ah, Senhor, por quantas gotas derramaste, por quantos espinhos sofreste, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, quantas gotas deveria dar-te a todas as criaturas, se não existisse o pecado de soberba. E tanta graça intento pediste para todas as criaturas fazer este pecado sem ser destruído, né? Então Luiz acrescenta que quantas gotas, quantas feridas, quantas glórias, né? Jesus não deu por esse sofrimento dele, né? Pelas criaturas, que tanta glória as criaturas não deveria dar, né? A Jesus, né? Porque ele passou por esse sofrimento, então nós temos que dar glória a Deus, agradecer a Deus. E porque tanto pecado, né? Por tanto pecado de soberbo que tanto diz que tanta pediste para todas as criaturas para fazer este pecado ser destruído, né? Então, tanto sofrimento pediste, né, as criaturas para que fosse destruído, né, esse pecado de soberba, queria destruir esse pecado de soberba. Enquanto dizia isso, vi que Jesus continha nele a todo mundo, né, como uma máquina contém, enquanto dizia isso, vi que Jesus continha nele todo mundo, como uma máquina que contém em si os objetos e todas as criaturas se moveram nele. E Jesus se movia para elas e parecia que ele tinha a glória de minha intenção e as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas, e fiquei estupefada. E Jesus, vendo o meu espanto, disse. Então, Jesus se mostra aqui como, dá um exemplo, como se Jesus fosse uma máquina, né? Que continha todo mundo, né? Tudo que se move, tudo que existe, estava em Jesus, e Jesus se movendo, né? Parecia que
parecia, mostrando para Luísa que parecia que ele estava com toda a glória dele, por causa do sofrimento, por causa do sofrimento que ela tinha passado, pelo sofrimento que ela tinha tirado a coroa de espinho de Jesus, né? Jesus se mostrou com a intenção dela, né? Se mostrou para Luísa como se todo mundo, tudo que existe, tudo que há, toda criatura estivesse nele como uma máquina, o que existe com todos os seus empecilhos, suas peças, né? De uma máquina. Jesus tinha toda a sua criação junto nele, como se fosse tipo um motor, né? Uma máquina, né? E mostrando quanto a glória de Luiz, o bem, a intenção que as criaturas tinha, né? Retornado a ele por receber esse bem que Luísa tinha emprestado, né, para ele. Então ela fica estupefada, né? E Jesus vendo ela admirada do bem que estava acontecendo, do bem que faz o sofrimento, né? É, o bem que faz com que a gente sofra o sofrimento de Jesus. Jesus vai e fala para Luísa, tudo isso parece surpreender-te, não é? Não obstante, parece coisa de nada que você tem feito, porém não é assim. Quanto bem se poderia fazer com repetir estas intenções e não se faz. Dito isso, desapareceu. Então Jesus aqui, tanto quanto bem teria de fazer as criaturas com o sofrimento, quer dizer, aceitar o sofrimento, né? As cruzes do dia a dia, né? Aceitar e ofertar para Jesus, quanto bem não teria feito, né? Pelas criaturas, mas as criaturas não fazem o bem, né? Não tem a intenção de repetir os atos de Cristo, o sofrimento de Cristo, né? Desperdiça esse grande bem, né? Que é a cruz dos nossos dia a dia. As pessoas não se resignam em sofrer, não se resignam em aceitar o sofrimento, então desperdiça a graça de Deus, né? E dito isso, desapareceu. Amém. Fiat, fiat, fiat.